Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós retomamos as atividades do nosso curso, discutindo um conceito fundamental para a representação de funções, chamado plano cartesiano. Mas antes disso, nós precisamos também discutir uma outra questão fundamental, que é a seguinte. Dado uma reta qualquer no plano, nós podemos construir sobre essa reta um sistema de coordenadas. Um sistema de coordenadas de modo que a cada ponto dessa reta estará associado um único número real. E de que maneira isso é feito? Bom, nós tomamos sobre esta reta um ponto qualquer, um ponto escolhido arbitrariamente. Esse ponto será chamado de origem do nosso sistema de coordenadas. Uma outra questão que surge também é a seguinte. Esta reta pode ser percorrida em dois sentidos distintos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Duas orientações possíveis para o nosso sistema de coordenadas. E nós vamos adotar a chamada orientação positiva, de maneira que esta reta estará orientada da esquerda para a direita. Mas para definir propriamente esse sistema de coordenadas, nós também temos que adotar uma escala para esse sistema de coordenadas. E isso é feito de que maneira? Ora, nós escolhemos agora à direita da origem um outro ponto, de maneira que a esse ponto será atribuído a coordenada 1. E de maneira que esse segmento seja o segmento unitário, seja o segmento de comprimento igual a 1. Com essas três condições, a orientação positiva da reta, a origem e o ponto que determina a escala da mesma, nós podemos definir um sistema de coordenadas de maneira que a cada ponto desta reta estará associado um único número real. E isto é evidenciado no seguinte exemplo. Novamente, eu tenho aqui a reta orientada positivamente, de maneira que este ponto aqui representa a origem, ou está atribuído a ele o número real 0, e a esse ponto, que também foi escolhido arbitrariamente, o número real igual a 1. De maneira que esse é o segmento unitário, que vai ser a nossa escala. Cada ponto desta reta, então, estará associado a um único número real. Por exemplo, se eu pegar este segmento unitário e deslocar uma unidade para a direita, eu teria associado a ele o número inteiro 2. Mais uma unidade que eu desloque para a direita, eu teria o número inteiro 3. Se a partir da origem eu deslocar esse segmento unitário para a esquerda, eu teria os números negativos. Por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, esta origem, juntamente com a orientação, define estes números à direita positivos e à esquerda negativos. E é interessante notar que a cada ponto desta reta, a cada ponto geométrico, estará associado nesse sistema de coordenadas um único número real. Nota que neste exemplo nós temos uma coleção de 8 pontos, de A até H, e de maneira que nesse sistema de coordenadas nós vamos associar a cada ponto um único número real, ou a sua respectiva coordenada. Por exemplo, o ponto A está associado ao número real 6, positivo, o ponto B ao número real menos 4, negativo, o ponto C ao número real 3 meios, ou 1,5 em forma decimal, o ponto D ao número real menos 5 terços, o ponto E ao número 8 terços, o ponto F ao número real menos 11 meios, o ponto G ao número irracional, mas ainda real 3 raiz de 2, e o ponto H a outro número irracional, menos raiz de 3 sobre 3. Então esta é uma maneira de você representar um ponto através da sua coordenada no sistema de coordenadas do qual foi dotada essa reta. Entretanto, para discutirmos ou para analisarmos o conceito de função, interessante é você definir um sistema de coordenadas no plano. E para isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos considerar dois eixos agora, duas retas desse plano, também são retas arbitrárias, mas que têm algumas condições particulares. Primeiro, essas retas têm que ser concorrentes, e o ponto de concorrência, o ponto de encontro, é o chamado origem do sistema de coordenadas agora no plano. A exemplo do que acontece com a reta real, nós também vamos dotar essas retas de orientações. Uma orientação para a reta horizontal da esquerda para a direita e para a reta vertical de baixo para cima. Além disso, nós vamos dotar esses dois eixos agora da mesma escala. Então a distância OU e a distância OV têm mesmo comprimento e vão representar o comprimento unitário.
de maneira que a coordenada no eixo horizontal de U é 1, a coordenada no eixo vertical de V também é 1. Então eu tenho um sistema de coordenadas agora em que os dois eixos são perpendiculares e têm a mesma escala para os seus dois eixos. Mas a questão que surge agora é a seguinte: dado um ponto nesse plano, como vamos determinar as coordenadas do mesmo nesse sistema de coordenadas? Então, dado esse ponto P, nós vamos adotar o seguinte procedimento. Nós vamos projetar este ponto de maneira ortogonal em relação ao eixo horizontal, obtendo este comprimento ou esta coordenada em relação ao primeiro eixo do ponto P, e vamos repetir o processo para o segundo eixo. Nós vamos projetar ortogonalmente este ponto P sobre o eixo vertical, de maneira que este segmento vai me dar a coordenada no segundo eixo desse ponto P. Esse processo, então, de que a cada ponto do plano nós associamos um conjunto de dois números, A e B, onde A e B são números reais quaisquer, obtidos com a projeção ortogonal desse ponto em relação aos eixos, é o que a gente chama de coordenada desse ponto no plano cartesiano. Este par de números, que tem uma ordem bem estabelecida, primeiro a projeção no eixo horizontal e depois a projeção no eixo vertical, é o que a gente chama de par ordenado. Além disso, esse eixo horizontal é chamado de eixo x e o eixo vertical de eixo y. E assim, as coordenadas do ponto P são representadas por um par ordenado AB, onde A representa a projeção no eixo x e B a projeção ortogonal desse ponto no eixo y. Por exemplo, considere esta situação. Eu tenho este ponto A, nesse sistema de coordenadas, eu quero determinar quais são as coordenadas, o par ordenado que representa esse ponto A. Para isso, nós fazemos o quê? Primeiro, nós fazemos a projeção ortogonal deste ponto em relação ao eixo x, de onde nós lemos que a coordenada x desse ponto é igual a 7. Repetimos o processo para o eixo y. Nós projetamos ortogonalmente este ponto em relação ao eixo y. E nós lemos aqui que a coordenada y desse ponto é 3. Assim, este ponto A tem por coordenadas o par ordenado 5 e 3, ou seja, x igual a 5, y igual a 3. Novamente, considere agora essa coleção agora de pontos no plano cartesiano e nós vamos ler ou dizer quais são as coordenadas de cada um desses pontos no sistema de coordenadas em questão. Começando por esse ponto A aqui. Esse ponto A, se nós projetarmos em relação ao eixo x, nós obtemos que x é igual a 3 e a projeção desse ponto em relação ao eixo y produz y igual a 1, de maneira que esse ponto A tem coordenadas 3,1. O par ordenado 3,1 representa as coordenadas desse ponto no sistema de coordenadas em questão. O ponto B, projetando-se primeiro horizontalmente este ponto, nós temos a coordenada x igual a 1 e a coordenada y igual a 3. Então B tem coordenadas 1,3. O ponto C tem uma particularidade, ele está exatamente sobre o eixo vertical y, de maneira que se nós projetarmos esse ponto inicialmente em relação ao eixo horizontal, nós vamos fazer com que essa projeção coincida com a origem, portanto, para esse ponto C, x é igual a 0, enquanto que a projeção em relação ao eixo vertical produz y igual a 2, de maneira que esse ponto C tem coordenadas 0 e 2. Esse ponto D, por sua vez, a projeção em relação ao eixo x, produz x igual a menos 2, e a projeção em relação ao eixo y produz y igual a 3. Logo, as coordenadas desse ponto D são menos 2 e 3. O ponto E também tem uma característica especial. Ele se situa sobre o eixo x, de maneira que ao projetarmos esse ponto sobre o eixo x, nós encontramos que x é igual a menos 4, entretanto a projeção sobre o eixo y coincide com a origem e, portanto, y é igual a 0. Ou seja, esse ponto E tem coordenadas menos 4 e 0. O ponto F, situado nesta região aqui,
tem x igual a menos 2 e y igual a menos 4. Portanto, suas coordenadas menos 2 e menos 4. O ponto G, a exemplo do que acontece com o ponto C, também se situa sobre o eixo vertical, o eixo y. Assim, quando nós projetarmos esse ponto G em relação ao eixo x, nós vamos ver que essa projeção coincide com a origem e, portanto, x é igual a zero. Mas a projeção em relação ao eixo y produz y igual a menos 3, e assim G tem coordenadas x igual a zero e y igual a menos 3. O ponto H, por sua vez, está nesta região aqui do plano e tem projeção em relação ao eixo x, x igual a 3, e projeção em relação ao eixo y, menos 1, de maneira que H tem coordenadas 3 e menos 1. E o último ponto em questão aqui, o ponto I, a exemplo do que acontece com o ponto E, se situa sobre o eixo x. E assim, x é igual a 5 e y é igual a 0. Nós podemos verificar isso de maneira resumida assim. A tem coordenadas 3 e 1, B tem coordenadas 1 e 3. E aqui é importante, para esses dois pontos, verificar o que significa par ordenado. É um par de números em uma ordem bem determinada. A primeira coordenada representa a projeção no eixo x, a segunda coordenada a projeção no eixo y. E note que A e B, apesar de terem os mesmos números, a ordem é importante e A tem primeira coordenada 3, enquanto que B tem primeira coordenada 1, e A tem segunda coordenada igual a 1, B tem segunda coordenada igual a 3. E, portanto, são dois pontos distintos e os pares ordenados que representam suas posições no plano cartesiano também são diferentes. O ponto D tem coordenadas menos 2 e menos 3, F tem coordenadas menos 2 e menos 4, H tem coordenada 3 e menos 4. Agora, como nós observamos anteriormente, o ponto I e o ponto E estão sobre o eixo x. Desta maneira, a coordenada y, a segunda coordenada, é necessariamente igual a zero. Já o ponto C e o ponto G pertencem ao eixo das ordenadas, ou seja, estão sobre o eixo vertical, o eixo y, e, portanto, a primeira coordenada x é igual a zero, tanto para C como para G. Esta é uma coisa que é algo que deve ser observado. Isso é algo que deve ser observado atentamente. Ponto sobre o eixo x tem a segunda coordenada y igual a zero. Ponto sobre o eixo y, por sua vez, tem a primeira coordenada x igual a zero. Nota que esses eixos coordenados dividem o plano cartesiano em 4 regiões muito distintas, sendo que cada uma dessas regiões recebe o nome de quadrantes. Começando pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. E eles são indicados a partir desse quadrante no sentido anti-horário. Mas mais importante que isso, nós temos que olhar as coordenadas desses pontos nesses quadrantes. Se o ponto estiver no primeiro quadrante, tanto a coordenada x como a coordenada y são ambas positivas. Se ele estiver no segundo quadrante, a coordenada x é negativa, ao passo que a coordenada y é positiva. Já um ponto no terceiro quadrante tem a coordenada x e a coordenada y, ambas negativas. E se ele estiver no quarto quadrante, x tem sinal positivo e y tem sinal negativo. Então, considera este exemplo aqui. O ponto A está no primeiro quadrante, então tanto a coordenada x como a coordenada y são ambas positivas. Já o ponto B, no segundo quadrante, tem a coordenada x negativa e a coordenada y positiva. O ponto C, que se situa no terceiro quadrante, tem tanto a coordenada x como a coordenada y negativas, e o ponto D, no quarto quadrante, tem a coordenada x positiva, enquanto que a coordenada y é negativa. Já que nós falamos tanto nesse conceito de par ordenado, nós devemos também estabelecer em que condições dois desses pares ordenados são iguais. Então, dados os pares ordenados AB e CD, em que condições o par ordenado AB é igual ao par ordenado CD? Para que isso ocorra, a primeira coordenada de um tem que ser igual à primeira coordenada do outro, então A deve ser igual a C, e, simultaneamente, a segunda coordenada do primeiro tem que ser igual à segunda coordenada do segundo, ou seja, B tem que ser igual a D. Então, essas duas condições têm que ser satisfeitas para que dois pares ordenados sejam iguais. Caso contrário, eles não são comparados.
Considera este exemplo aqui a seguir. Eu tenho o par ordenado de coordenadas x mais 3 e 5 e o par ordenado de coordenadas menos 2 e 3 menos y. Em que condições para x e para y esses dois pares ordenados são iguais? Então nota, para esses dois pares ordenados serem iguais, a primeira coordenada do primeiro par ordenado tem que ser igual à primeira coordenada do segundo par. Então x mais 3 tem que ser igual a menos 2, que me leva à condição que x deve ser igual a menos 5. Da mesma forma, a segunda coordenada do primeiro par ordenado deve ser igual à segunda coordenada do segundo par, ou seja, 5 deve ser igual a 3 menos y, que me leva à condição y igual a menos 2. Ou seja, para que esses dois pares ordenados sejam iguais, necessariamente nós temos que ter x igual a menos 5 e y igual a menos 2. Um outro fator importante que nós devemos analisar aqui é a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Dados dois pontos A e B quaisquer e conhecidas as suas coordenadas, nós teremos condições de determinar a distância entre esses pontos, e distância aqui é entendida como a medida do segmento geométrico que une A e B. Para isso nós vamos apelar para a seguinte construção. Considera esse triângulo ABC retângulo, em que a distância que nós queremos avaliar é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras me permite relacionar a medida da hipotenusa e a medida dos catetos de maneira bem famosa. Qual é ela? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se nós relembrarmos aqui na figura, AB é a medida da hipotenusa, AC e BC são os respectivos catetos. Então, nota que nós podemos, nesta figura, determinar a medida dos catetos AC e BC da seguinte maneira. AC representa a variação nas abscissas ou nos valores de x para os dois pontos, x2 menos x1, e BC representa a variação nas ordenadas, ou seja, y2 menos y1 para esses dois pontos. E como esses são valores conhecidos, as coordenadas são dadas, essas medidas também são conhecidas. E assim, a aplicação do teorema de Pitágoras me fornece que AB ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, que resulta que o segmento AB tem medida dada pela raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Ou seja, a distância entre A e B, denotada desta maneira, é a raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais a variação em y também ao quadrado. E agora nós vamos ver uma aplicação dessa fórmula da distância. São dados os pontos A de coordenadas menos 1 e menos 2 e B de coordenadas 2 e 2. Nós queremos determinar a distância entre esses pontos no plano cartesiano. E para isso nós vamos fazer o uso daquela expressão obtida anteriormente, que nada mais é o teorema de Pitágoras escrito em coordenadas. Nota que nós podemos tomar como ponto de partida A e ponto de chegada B, ou vice-versa. Isso não vai afetar o nosso cálculo. Então nós tomamos aqui o ponto A como partida e o ponto B como ponto final ou de chegada desse segmento. Nós fazemos a variação em x. Então x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então nós temos 2 menos 1 ao quadrado, a variação em x, mais 2 menos 2, a variação em y também ao quadrado. Nota que eu tenho no primeiro termo 2 mais 1 ao quadrado, no segundo termo 2 mais 2 ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a mesma coisa que 9 mais 16, resultando 25. Dessa maneira, a distância entre A e B é igual a 5 unidades de comprimento. Aqui nós temos um outro exemplo, os pontos C e D de coordenadas C, 6 e 1 e D de coordenadas 2 e menos 5. Nós vamos calcular a distância entre esses pontos pela variação em x ao quadrado mais a variação em y também ao quadrado. E nós tomamos 2 menos 6 ao quadrado, a variação em x, menos 5 menos 1, a variação em y também ao quadrado. De modo que nós temos menos 4 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado, raiz quadrada de 16 mais 36, raiz quadrada de 52. E nós deixamos esse valor indicado porque é um número irracional. No próximo encontro nós vamos começar a analisar o conceito de funções, particularmente uma categoria ou uma classe, uma família de funções denominada funções polinomiais de primeiro grau. Boa sorte
e até lá.